Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar de tênis novamente, o segundo dia do Australian Open. Ainda não concluiu a primeira rodada, né? A ideia que a gente teve agora de começar o torneio no domingo, né? Pro horário lá de lá era domingo aqui, era sábado ainda, né? No sábado a gente já teve jogos. Era de fazer uma primeira rodada de 3 dias, porque são tantos jogos, para garantir que nenhum deles fosse muito tarde, para madrugada, e eu acho que foi uma ideia bem executada, pelo menos por agora. E assim, a gente teve mais alguns favoritos estreando, alguns cabeças de chave que já ficaram pelo caminho. Vamos ver aí os resultados e ver o que a gente tem para amanhã, né? Eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E vamos lá, né? Tipo, é um pouco complicado aqui, né? Porque o fuso horário da Austrália é safado, né? Tipo, começa às 9 da noite aqui e vai terminar agora, assim, às 11 da manhã, né? Tipo, é bem esticado, é de um dia para o outro, então, assim, fica difícil pegar certinho o jogo. Mas começou com Hugo Gaston e Roberto Carvalho Baena. E o Gaston entrou como lucky loser na chave principal. O que é um lucky loser? Já até para aqueles que não conhecem tanto essas linguagens do tênis. Antes do torneio, você tem vagas destinadas ao qualificatório, para aqueles que não têm ranking para classificar-se diretamente ou se inscreveram muito tarde, né? O caso do Gaston, ele é 97 do mundo, né? Eu acredito que ele se inscreveu muito tarde. E assim, eles vão lá competir com esses jogadores, né? Que vão de 97 até 200 e cacetada do ranking, né? Aí você tem que ganhar 3 partidas. Aí tem jogadores que ganham 2, aí na partida para se classificar acaba derrotado. Foi o caso do Gaston, mas quando alguém da chave principal desiste antes do torneio começar, como foi o caso do Berrettini e outros jogadores, acaba que esses jogadores entram como lucky losers, né? São os perdedores sortudos. E um lucky loser às vezes ganha. Inclusive, ano passado, Yana Nastruff, né, que hoje é cabeça de chave, inclusive, ele foi lucky loser no Masters 1000 de Madrid. Ele entrou na chave desse jeito, que alguém desistiu, e ele foi a final e perdeu por 2 sets a 1 para o Alcaraz, só para você ter ideia das surpresas que podem acontecer. Então, não subestimar tanto o lucky loser, mas o Carvalho Baena não é o cara das quadraduras, né? O tênis espanhol produz muito mais saibreiros, né? E aí foi 6-3, 6-2, 3-6, 6-4, 3 sets a 1 para o tenista francês Hugo Gaston. Uma das surpresas foi o tenista Franco Cobolli, da Itália, derrotando o Nicolas Jarry, do Chile. Nicolas Jarry, número 18 do mundo, derrotado por 3 sets a 2, 6-4, 3-6, 6-3, 2-6, 7-5. Não foi uma atuação boa do Jarry, né? É um cara que, assim, você imagina, quase 2 metros de altura, você acha que ele vai colocar muitos aces, é um grande sacador. Foram só 8 aces na partida inteira, num jogo de 5 sets, é muito pouco, ele não sentiu bem a bola. E assim, quando um cara desses, né, com essa estatura, não consegue sacar bem, então assim, o jogo dele é muito prejudicado, né? E aí acaba se tornando um adversário mais vencível. Quem também, olha, passou um sufoco foi o Sebastian Korda, chegou a estar quebra atrás no quinto set. Ele vence as 2 primeiras parciais 6-1, 6-4, depois perde 6-2, 6-4 pro Kopriva, tenista tcheco que veio do qualificatório. E assim, tava 2-0 pro Kopriva, mas aí o Korda conseguiu elevar o nível e vencer 6-0, mas o nível não foi legal, né? E o Sebastian Korda é um tenista que, assim, ele é o mais talentoso dos Estados Unidos, a meu ver. Na atualidade, você pensa ali, Tommy Paul, Francis Tiafoe, Taylor Fritz. Para mim, o mais talentoso é o Sebastian Korda, o que tem o maior teto de produção. Mas é também o cara, talvez, o menos pronto dos 4, né? Tipo, é um cara que não tem uma noção, às vezes, de cadenciar jogo. Às vezes é muito agressivo quando não tá funcionando e comete muitos erros não forçados. E esse tipo de jogo é uma amostra disso. Ele ainda é muito irregular, oscila muito. E por isso aí que teve que passar mais de 3 horas em quadra, quando era uma partida para passar menos de 2, né? E assim, a gente também teve Emil Ruusuvuori contra o Gibson dos Estados Unidos. Esse veio convidado, não sei por que um tenista americano ganhou white card, alguém pode me responder, mas de qualquer maneira, que normalmente, né, no torneio Australian Open, os tenistas australianos são convidados, né? Por exemplo, o Alexei Poprin, ele tá no torneio hoje é 40 e poucos do mundo, mas no passado ele era 120, né? E aí ele foi convidado pro torneio, jogou bem, tudo isso, né? Mas é porque ele era australiano, então ele recebeu isso, não precisou ir pro qualificatório, né? O torneio tem, assim, aqueles que entram por ranking, aqueles que a administração convida. O Nadal, por exemplo, seria convidado. E tem, é claro, essa questão ali dos jogadores que vêm do qualificatório. A gente teve a vitória do Ruusuvuori, perdeu o primeiro set 6-4, mas depois viraria para 6-3, 6-4, 7-6. Não foi um jogo fácil para o finlandês, mas o 53 do mundo avança e vai enfrentar nada mais, nada menos que Daniil Medvedev. Então não vai ser fácil a vida aí do Ruusuvuori, né? A gente também teve Lorenzo Musetti contra o Benjamin Bonzi. E assim, é um jogo pro Musetti, né? Muito a cara dele, né? Ele se complica sozinho, né? O jogo vai, assim, mais longo do que deveria em alguns momentos, mas
ele acaba vencendo. É um dos tenistas mais talentosos da atualidade, o Lorenzo Musetti, mas é um cara que também é muito estagnado, ainda não consegue aprender assim, maneiras de utilizar melhor os recursos que tem, né? E eu acredito que isso que afasta ele de furar essa barreira que ele tá ali, de ficar oscilando entre 20, 30 do mundo. É um cara que já era para estar perto do top 10, né? E assim, 7-6, 7-6, dois primeiros sets durando 2 horas e 14 minutos. Aí ele perde o terceiro set 6-4, mas no quarto ele consegue 6-2. Benjamin Bonzi é um cara 106 do mundo, mas já teve momentos melhores. É um tenista perigoso quando se sente confiante, né? Daniil Medvedev enfrentou o Terence Atman, né, que é um tenista francês, fazendo sua estreia em Grand Slams. Uma pena pro Atman, que até ganha o primeiro set 7-5. Medvedev vacilou feio no primeiro set, sacou pro set, jogou mal pra caramba os games finais. Mas a questão é que o Atman estava jogando bem, mas sentiu câimbras e teve que abandonar. E com isso o Medvedev no segundo set, quando estava tudo normal, fez 6-2, no terceiro 6-4, e aí no último set 1-0, quando o Medvedev já tinha 40-0, o Atman acabou pedindo ali para encerrar a partida, visto que ele não tinha condições físicas, né? É uma pena, né? Porque o cara sai até chorando que era a estreia dele, jogando contra o número 3, numa quadra grande, né? Na Margaret Court, que é a segunda maior quadra do complexo do Australian Open. Uma pena aí terminar desse jeito, porque tava jogando bem, tava fazendo bonito. Do mesmo jeito que o Prismic, por exemplo, fez bonito contra o Djokovic, né? A gente também teve Ben Shelton e Roberto Bautista Agut, vitória do tenista americano, mais difícil do que eu imaginava. O Agut já foi, acho que até top 10, já tem título de Masters 1000, acho que até semifinal de Grand Slam. Então assim, não é um tenista ruim de maneira alguma, né? Mas tá longe do auge, né? Fisicamente já dá um declínio por causa da idade. E assim, teve momentos no segundo set, chegou até essa capa parcial, mas assim, o Ben Shelton acabou vencendo 6-2, 7-6, 7-5, outro dos tenistas americanos aí que chega nessa nova geração, muito talentoso. Vamos ver, esse é um ano para mostrar mais regularidade, o senhor Ben Shelton, né? A gente também teve Lestienne e Alejandro Davidovich Fokina, e o Fokina estava jogando possivelmente o melhor tênis da carreira dele, sólido nas quadras duras, bela vitória por 3-0, 6-4, 6-4, 7-6, o último set duro, o Lestienne jogou bem, mas o Fokina vence sem deixar sets pelo caminho. Alexei Popyrin venceu o Mark Pullmans por 3-0. O Popyrin é aquele cara, né, tipo, ano passado ele veio como convidado e jogou bem, né? Tipo, venceu um tenista acho que de Taiwan com dificuldades na primeira rodada, mas na segunda ele teve uma performance espetacular e ganhou do Taylor Fritz por 3-2. E assim, né, ele tá jogando um tênis hoje muito melhor do que na temporada passada, onde foi pra terceira rodada, né? Agora, ele vence essa primeira rodada, muito diferente do ano passado, jogando muito bem. Ele melhorou muitos aspectos do jogo dele que eram defeituosos, por exemplo, a devolução de backhand, né? Ele hoje é um devolvedor melhor, não é um Djokovic, mas ele já vamos falar disso, né? Porque ele tá ligado com essa partida. E assim, como sacador melhorou, né? Ontem foram 20 aces e apenas 2 duplas faltas, né? Sacou muito bem e 71% de primeiro serviço em quadra com 92% dos pontos, né? Não, 81%, 92% era o segundo serviço em quadra, mas ainda assim 81% dos pontos com o primeiro saque. É bem impressionante. E assim, é um jogador que, ao meu ver, melhorou muito também na tomada de decisão, atacando mais no momento certo, sabendo cadenciar melhor. Ele evoluiu muito, né? Eu acredito que assim, ele deve até perder pontos nesse ano, porque ele vai enfrentar o Djokovic na segunda rodada, né? Mas é um teste legal para ele, né? Vamos ver o que ele vai arrumar. Jogando em casa, com o apoio da torcida, com o saque que ele tem um forehand pesado. É um tipo de jogador que o Djokovic não pode deixar a bola flutuando muito, porque ele vai para cima, ele tem velocidade de braço. Então, assim, é curioso. Essa partida eu tô bem curioso para ver. Pode ser que o Djokovic faça igual fez com o Deminauer, né? Não dei a menor chance pro coitado, mas é um tenista que, assim, ele pode surpreender nessa temporada se continuar evoluindo, né? Ele é o claro exemplo de um cara que veio bem dos juniores, ganhou o Roland Garros Junior há bastante tempo, né? Quando veio pro profissional até começa bem, mas nunca conseguiu se consolidar. Ele teve um 2022 com apenas 4 vitórias e 17 derrotas, mas a temporada passada deu volta por cima, conseguiu boas campanhas, foi quartas de final em Cincinnati, foi oitavas lá em Roma, conseguiu o título no ATP 250 de UMAG. É um tenista que tem qualidade, o Alexei Popyrin. Eu gosto bastante dele. Vamos ver o que ele vai fazer. Vitória de 6-3, 7-6, 6-2 e destaque aí ao primeiro set dele, foi impressionante, né? Tá jogando muito bem o Popyrin. Agora, o desafio é muito diferente do Mark Pullmans, né? A gente também teve Adrian Manarino e Stan Wawrinka, né? Olha, o Wawrinka é uma situação, né, que ele não tá jogando mal, né? Mas é aquele negócio, o cara tá com quase 39 anos, né? E fisicamente fica complicado. Mas antes de dar o crédito pro Adrian Manarino, né? O cara com tênis mais peculiar da atualidade, né? É muito esquisita a mecânica dele. Nem parece que ele dá muito impacto na bola, mas
é preciso, muda bem a direção da bola, se defende bem, chatíssimo jogar contra o Mannarino, muito inteligente, é um tenista de bastante talento, e assim, né, os 35 anos vivendo o auge, é número 19, pode avançar mais nesse torneio do Australian Open, ganha do Wawrinka de virada, né, ganha o primeiro set 6-4, depois o Wawrinka faz 6-3, 7-5, mas aí, né, 38 anos, o campeão de 2014, né, fisicamente indo embora 6-3 e 6-0, é triste ver o Wawrinka saindo com 6-0, né, e a gente não sabe se esse é o último Australian Open do Wawrinka, mas até pelas declarações dele, ele diz que, assim, a aposentadoria vem ficando mais próxima, mas de qualquer maneira, aí um jogo bem bacana e boa vitória do Mannarino. O Luca Van Aert ganhou do Duckworth por 3-2. Tenista talentoso esse Van Aert, tenista francês. Jogo duro, mas bela vitória, né? Perdeu o primeiro set 6-7, depois fez 6-3, 3-6, 6-3, 6-3, 3 horas e 32 de partida, né? Não foi um jogo fácil, assim, nós temos fisicamente, mas o Van Aert ganhou. E só para o detalhe aqui, o jogo do Wawrinka com o Mannarino demorou 3 horas e 35, né? A gente também teve o Bergs enfrentando o Tsitsipas. Primeiro set eu já estava imaginando o Tsitsipas, né, que ele perde o primeiro set 7-5, eu falei, não é possível. Sim, porque a gente tem que lembrar, o Stefanos está defendendo uma final. Se ele cai na primeira rodada, ele deixa o top 10, isso tem que ser dito. Então, a história é, o Tsitsipas tem muita pressão nesse torneio para pelo menos salvar ali umas quartas de final, porque senão ele pode deixar o top 10. Ele não fez um bom ano em 2023, e assim, ele precisa melhorar, né? Eu acho o Tsitsipas a definição de um tenista estagnado. Eu não vejo diferença desse cara de hoje porque ele era, por exemplo, em 2020, 19, né? Talvez eu tenha voltado até muito no tempo, né? Que tem aquela vitória que ele faz contra o Nadal, que no Australian Open de virada. Até hoje, para mim, é a atuação que eu mais gostei dele. Foi a melhor atuação da carreira dele. E eu acho muito frustrante que o cara nunca tenha conseguido fazer isso 5 anos depois, entende? Eu não sei se foi 2019, eu acho que foi 20, porque 19 acho que é o Tim que ganha do Nadal nas quartas de final. Mas a verdade é que o Stefanos, ele tem talento, ele tem qualidade. Não, então ele vira a partida ali 6-1, 6-1, 6-3. Então ele consegue essa vitória contra o Bergs, né? E assim, tem muito jogo, né? O Shapovalov, lembra que eu falei que ele ainda existe, né? Existe e está eliminado, né? Ele perdeu para o tenista do qualificatório, o Mensik, por 3-0. Vai lembrar, o Shapovalov deixou o top 100. Ele está em 114 do mundo, né? O Shapovalov já foi número 9, né? Cara, que queda, né? E 6-3, 7-5, 7-5. Terrível a fase de Denis Shapovalov, né? E ainda para completar, no finalzinho do jogo, perdeu os últimos 8 pontos. Foi quebrado de 0 quando sacava no 5-5, né? Karen Khachanov ganhou de Daniel Altmaier, né? Tenista russo sofreu 4 horas e 2 minutos de jogo. Olha, que sofrimento na primeira rodada, mas o Altmaier é carne de pescoço, né? Esse tenista alemão é chato. E aí, 7-5 para o primeiro set para o alemão, depois 6-3, 7-6, 7-6 para Karen Khachanov. No terceiro set ali, ele fez uma comemoração que eu não acho mais adequada para um russo, né? Assim, deu um shooter McGave. Quem viu um maluco no golfe do Adam Sandler, né? O vilão lá que fica fazendo isso, né? Ele deu um shooter McGave ali. E assim, né? O Khachanov é um tenista que eu gosto, né? Eu acho ele muito completo, né? Ele é sólido, mas vamos ver quão longe ele chega nesse torneio. Lembrando, ele defende uma semifinal. O Khachanov tem muito ponto para defender nesse torneio. A gente também teve Jason Thompson contra o Alexander Vukic. O Thompson ganha 4 horas e 8 minutos, mas avança a próxima rodada 3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-4. Né? 4 horas e 8 minutos é um jogo bem longo de primeira rodada, né? A gente também teve o Kovacevic contra o Tabilo, né? Tabilo acabou de ganhar um ATP 250, né? Ganhou em Auckland, é um momento glorioso, né? Ganhar um torneio pela primeira vez. E ele é presenteado com uma eliminação na primeira rodada da Australia Open. É fogo, né? Mas vai lá, né? 6-7, 7-6, 1-6, 6-1, 6-3, 3 horas e 21 para o tenista americano Alexander Kovacevic. Então, decepção aí para o tenista chileno. E o Chile está em luto, né? Perdeu todas as primeiras rodadas do tenista chileno. O Garim, o Jarry, o Tabilo, né? Então, complicado, né? A gente também teve Zhizheng Zhang contra o Frederico Coria. Vitória tranquila não, né? Porque teve 2 tie-breaks. Mas vence por 3-0 Zhang. 6-4, 7-6, 7-6. 2 horas e 33 de jogo. Boa vitória para ele. Uma boa vitória também foi a de Christopher Eubanks contra Taro Daniel, porque o Eubanks depois de Wimbledon tinha sumido completamente, mas não tinha feito nada de muito útil depois de Wimbledon, e ele atropelou o Taro Daniel, 6-4, 6-2, 6-3, até brinquei que ele estava se dedicando mais ali ao ofício de comentarista, porque o Eubanks também é comentarista, muita gente não sabe, né? Quem acompanha mais o tênis internacional talvez saiba, mas é assim, jogou muito bem, né? Ele fez quartas de final no Wimbledon, chegou ali a rankings bem altos, né? Vamos ver o que ele faz nessa temporada. A gente teve
teve Gael Monfils contra Yannick Hanfmann, e eu sou um cara que sou muito fã de Gael Monfils, e quando eu vejo ele ganhando de 3-0, eu não posso segurar o meu sorriso no rosto, né? Um dos primeiros tenistas que eu torci foi Gael Monfils, e ver esse cara aos 37 anos bailando em quadra, cara, é difícil não ficar alegre. Eu sou muito fã do Monfils, ganhou bem, o Yannick Hanfmann não é um tenista fácil, 6-4, 6-3, 7-5, vitória de 3-0, muito bom o Monfils. Eu acredito que o Monfils pode voltar bem esse ano, né? Se manter saudável, né? Que é isso que tá sendo o problema. O Monfils tem machucado muito, né? Mas, cara, é um tenista fantástico, né? Eu acredito que ele pode voltar bem, diferente de quem? Andy Murray, né? Olha, que vida triste do Murray agora nesse Australian Open, né? Acho que a derrota que impactou muito ele, né? Ele até diz, né, que possivelmente foi o último Australian Open da carreira dele. Foi atropelado pelo Thomas Martin Etcheverry, 6-4, 6-2, 6-2. Olha, doída essa derrota, hein? Realmente. Mas assim, o Murray nunca voltou no nível de antes, né? Ele colocou lá aquela podemos dizer, a prótese de quadril, né, para ajudar ele. Mas, sinceramente, a situação do Murray é aquela história, né? Teve momentos, né? Teve alguns torneios que ele foi bem, mas nunca voltou a ser aquele tenista de antes. Teve algumas vitórias especiais. O retorno dele vale pelos momentos que ele conseguiu protagonizar, né? Mas a verdade é que ele não conseguiu concretizar um retorno definitivo ao melhor momento de tenista dele, até porque tinha idade para tal. Mas agora, mais velho, mais difícil, né? Repetir isso. O Gumbé venceu do Davi Goffin. O Goffin veio do qualificatório, mas ainda não é aquele Davi Goffin que a gente está acostumado a ver fazendo campanhas de mais destaque, né? Eu acho que o Goffin também é um cara mais perigoso em Wimbledon, né? Na quadradura, ele tem ótima colocação de bola, bate bem forehand e backhand, mas não tem potência, né? Isso faz falta. E boa vitória do Gumbé, tenista francês talentosíssimo. É uma primeira rodada nada legal. O Goffin já foi um top 10, já teve final de ATP Finals, né? Esse cara é chatíssimo quando tá jogando bem, né? E assim, 6-2, 7-5, 5-7, 6-3, boa vitória de Hugo Humbert. A gente também teve o Nuno Borges, tenista português, vencendo o Marterer por 3-0, 7-5, 7-6, 6-2. Aí o Grenier venceu o Alexander Müller por 3-2, né? 2-6, 7-6, 4-6, 6-4, 7-6 com 10-7 no hiper tie-break, 4 horas e 18. Grande vitória para o Grenier que veio do qualificatório. E a gente também teve Alex de Minaur e Milos Raonic. O jogo tava duro pro de Minaur. O Raonic estava sacando muito bem, mas infelizmente o Raonic teve que sair por lesão. Ele tinha ganhado o primeiro set, 7-6. No segundo, o de Minaur tinha vencido 6-3, mas o terceiro abandonou o Milos Raonic. A gente também teve Hubert Hurkacz contra o Jazica, tenista australiano que veio do qualificatório. Vitória para o polonês, 7-6, 6-4, 6-2. O tie-break é de praxe, mas depois foi controlando a partida cada vez mais. E Miomir Kecmanovic venceu o Atanuki por 3-7. Também foi um dia de trevas para o tênis japonês. Eu só estou vendo derrota dos japoneses aqui. Perdeu o primeiro set 6-4, depois virou para 7-5, 6-3 e 6-4. Então, boa vitória para o tenista sérvio. A gente também teve Idikata Jan Lenastruf, né? Jogo de 3 horas e 50, com 2 tie-breaks nos últimos sets. Primeiro set de Kata fez 6-3, depois 6-3 para o Struff, 6-2 no terceiro set para o alemão. Aí no quarto set o australiano fez 7-6 com 7-2 no tie-break. No último set, com 10-8 no hiper tie-break, o Struff conseguiu a vitória. E a gente teve para encerrar o dia o vídeo que eu comentei aqui antes desse daqui, a vitória de Felix Auger-Aliassime contra o Dominic Thiem, 3-2. Jogo duríssimo, o Aliassime podia ter resolvido no terceiro set, o jogo estava na mão, mas ele acabou ali dando oportunidade para o Thiem voltar para o jogo. Ele acabou estendendo esse jogo com mais de 2 horas. Isso foi ruim para o Aliassime, né? E assim, 6-3, 7-5, 6-7, 5-7, 6-3, vitória para o tenista canadense, né? A gente tem amanhã para conter, na verdade hoje, às 9 da noite, né? Já começa Laszlo Djere e o Kazuks, tenista francês, Arthur Fils contra Dili Vesile, Dusan Lajovic contra o Zeperry, tenista italiano, o McBee, tenista australiano, contra o Mickelson dos Estados Unidos, Cameron Norris contra o Varilhas, o Saul-Fullin vai enfrentar o Talon Grigspor, o Benjamin Zapata Miralles vai enfrentar o Jiri Lehecka, bom jogo, o Lehecka é um tenista perigoso nesse torneio. Albert Ramos Vinolas vai enfrentar o Casper Ruud, a gente também vai ter Grigor Dimitrov contra o Marton Fucsovics, a gente também tem Marco Giron contra Jack Draper, Max Purcell contra o Valksus, tenista húngaro, Kwon contra o Klien, a gente também vai ter Holger Rune contra Yoshihito Nishioka, Mackenzie McDonald contra o Shank, tenista chinês, Tommy Paul contra George Barreri,
Alexander Bublik contra Nagal, não Nadal, né? Nagal, um tenista indiano, né? Daniel Evans contra Lorenzo Sonego, Sebastian Hoffner contra Tazi Kokkinakis, Alexander Zverev contra Dominic Kopfer e Richard Gasquet contra o Carlos Alcaraz, né? Ainda tem muita coisa para definir na data no dia seguinte, né? Tipo, dos jogos que vão acontecer, mas vamos ver se tipo, o Djokovic e Popyrin vai ser na fase noturna ou se vai ser na fase da manhã, né? Eu curioso para ver onde vai encaixar o Novak Djokovic. Normalmente, tenistas cabeça-chave ou é logo no início ou logo no final. No caso do Alcaraz aqui, ele vai ser o jogo mais tardio de amanhã e começa não antes das 6h15, então acho que vai dar para a maioria de vocês acompanharem. Então, vídeo longo aqui, gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.